Saudações latino-americanos! Hoje nós vamos falar mais uma vez a respeito da Nicarágua. Como vocês já devem ter observado, a Nicarágua nos últimos meses ganhou bastante espaço aqui no Brasil. Até a Record anda fazendo reportagens sobre o pequeno país. Mas para falar sobre a Nicarágua, nós vamos fazer uma breve resenha deste livro aqui, do Júlio Cortázar, o escritor argentino. O livro chama-se Nicarágua, tão violentamente doce. Vale muito a pena ler este livro e nós vamos comentar um pouco a respeito dele neste vídeo. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. A primeira coisa que é preciso dizer neste vídeo é que quem deseja conhecer de fato a história da Nicarágua precisa ler este livro do Cortázar. Porque o que chega para nós aqui no Brasil e nos demais países da América Latina são narrativas sobre a Nicarágua manipuladas pelos Estados Unidos, que sustentou a ditadura que durou mais de 40 anos de Somoza e que depois negou a Revolução Sandinista, a Revolução Popular nicaragüense que libertou o país da violenta ditadura de Somoza. Bom, então, quem quiser conhecer de fato a história da Nicarágua precisa ler esse livro, até porque o Júlio Cortázar tem um capítulo aqui que é bastante interessante, que ele chama de A Nicarágua Vista de Dentro. O Cortázar, para escrever esse livro, ele viajou à Nicarágua por muitas vezes. Mais ou menos 6 vezes, para ser mais preciso. O Cortázar foi à Nicarágua antes da Revolução Sandinista e pós-Revolução Sandinista. E então ele conseguiu escrever esse livro, que é um livro de contos, mas não é um livro ficcional, embora ele chegue a dizer que a barreira, né, ali entre a ficção e a realidade, ela é difícil de ser quebrada, de ser constatada na Nicarágua. Aliás, não só na Nicarágua, né, na maioria dos países aqui da América Latina, porque a realidade é tão dura, é tão violenta, que ela parece até ser uma ficção. Bom, mas eu estou dizendo tudo isso porque o Cortázar viajou, foi até a Nicarágua várias vezes, para poder escrever esse livro, para poder ter condições de produzir os escritos, os contos. E esse livro foi publicado originalmente em 1983. O Cortázar morreu um ano depois, então ele não conseguiu, evidentemente, vivenciar tudo o que aconteceu na Nicarágua até os dias atuais. A Revolução Sandinista, ela foi fundamental, foi um divisor de águas para a Nicarágua. Por quê? Porque é uma revolução popular, foi uma frente popular que recuperou o poder que tinha sido usurpado pelo Somoza, um ditador que tinha todo o apoio dos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, o Cortázar, nesse livro, ele aborda ao menos 2 temas que são cruciais para o sucesso da Revolução Sandinista. A questão da reforma agrária, que ela foi feita depois da Revolução, inclusive a Frente de Libertação Sandinista conseguiu recuperar para a população as terras que o Somoza e os seus aliados haviam roubado do povo nicaragüense. Então esse é um ponto bastante discutido, bastante abordado no livro. E outro ponto que é bastante discutido e abordado, a questão do projeto de alfabetização da população nicaragüense. Só para se ter uma ideia, antes da Revolução Sandinista, então até 1979, cerca de 50% da população nicaragüense era analfabeta, ou seja, não era alfabetizada.
Depois da Revolução Sandinista, em 1980, um ano depois, esses números aí de 50% da população, eles caíram para 11% da população. 11% da população nicaragüense não era alfabetizada um ano depois da Revolução Sandinista. O Cortázar descreve como que a Frente de Libertação Sandinista, que passou a controlar o país, conseguiu desenvolver um projeto num curto espaço de tempo para a alfabetização da população. O Cortázar tem um capítulo no livro que chama Povo Nicaragüense, Professor de Si Mesmo, que é fantástico, que é sensacional, que fala um pouco sobre essa questão do projeto de alfabetização, que também reúne apoio de Cuba, por exemplo. Os cubanos, o governo cubano, na época, ofereceu professores para poder preparar os alfabetizadores nicaragüenses, mas é importante dizer que o Cortázar até menciona isso no livro, que uma parte da população nicaragüense que era alfabetizada alfabetizou a outra parte que não era. Então, veja que isso é bastante interessante. Num curto espaço de tempo, conseguir um sucesso tão grande num projeto de alfabetização em um país pobre, sem recursos. É importante dizer que o Cortázar, no livro, ele cita várias vezes que a própria Unesco, que é um braço da ONU, da Organização das Nações Unidas, reconheceu o projeto de alfabetização, inclusive tentou arrecadar recursos financeiros para que o projeto pudesse continuar em vigor na Nicarágua. Esse livro, como eu disse, ele é fundamental para entender a história da Nicarágua e principalmente para a gente sair do senso comum das narrativas aí que são propagadas no Brasil pelas agências estadunidenses. Claro que o Cortázar ele não pôde ver o que aconteceu com a Nicarágua depois. O Daniel Ortega, que é o atual presidente, participou da Revolução Sandinista, mas como nós já dissemos aqui muitas vezes, o Daniel Ortega, presidente da Nicarágua hoje, não é mais o Daniel Ortega da Revolução Sandinista. Isso é um fato. Nós temos vários vídeos aqui no canal para poder explicar essa transformação do Ortega, mas evidentemente que não dá para aceitar a interferência dos Estados Unidos e da Europa na soberania nicaragüense, porque na verdade os Estados Unidos não têm intenção aí de libertar o povo nicaragüense, muito pelo contrário, os Estados Unidos sustentou a ditadura de Somoza, que durou, como eu disse aqui, mais de 40 anos. A ideia dos Estados Unidos está muito relacionada a derrubar o atual presidente Daniel Ortega por conta das relações que ele tem com a China. E como eu já disse aqui, nós temos vídeos no canal para discutir essa questão. Se vocês quiserem, podem assistir também. O fato é, o povo nicaragüense, como diria o Júlio Cortázar, é o professor de si mesmo. A Nicarágua conseguiu... O povo nicaragüense conseguiu derrubar o ditador sanguinário, violento, Antônio Somoza, e é evidentemente que a Nicarágua também pode, hoje, o povo nicaragüense também pode, hoje, derrubar o Daniel Ortega para que consigam efetivamente vivenciar, desfrutar de uma liberdade que foi conquistada em 1979, na grande Revolução Sandinista. O que a gente não pode aceitar é a interferência de outros países na soberania da Nicarágua. E o que a gente também não pode tolerar é a ignorância que é propagada com bastante força pelos grandes veículos de comunicação, pela mídia burguesa aqui no Brasil. Fica a recomendação do livro Nicarágua, tão violentamente doce, de Júlio Cortázar.